Estudamos agora os dielétricos com problemas de condições de contorno, determinar as condições de contorno e fazer exemplos de solução de equações diferenciais para os potenciais com condições de contorno na presença de dielétricos. Então, começando com as condições de contorno, a ideia de condições de contorno é sempre pegar as nossas equações na forma integral e aplicá-las numa situação em que você tenha interface entre uma interface que separa dois meios de propriedades diferentes. Então, a primeira equação que a gente usa é a lei de Gauss para dielétricos, né, que a divergência de D é igual a ρ livre. Né? Aí eu escrevo isso na forma integral, através do teorema da divergência, eu tenho a integral de D escalar n ds é igual a Q livre. Né? Essa passagem é feita fazendo uma integral no volume dos dois lados. No lado direito eu fico com a carga livre, que é a integral da densidade de carga livre volumétrica, né, no volume, e do lado esquerdo eu fico com uma integral do volume da divergência, que passa pelo teorema da divergência para uma integral da superfície que contorna esse volume de D escalar n ds. Então eu aplico isso numa situação em que eu tenho uma interface. Eu vou considerar que eu tenho aqui uma superfície gaussiana na forma de um cilindro com uma altura que eu vou chamar de epsilon, que vai tender a zero. De um lado dessa interface eu tenho o meio 1, no qual eu tenho um deslocamento elétrico D1. No lado de cima eu tenho o meio 2 com deslocamento elétrico D2. Aqui em cima eu tenho a normal, que nessa tampa, né, da superfície gaussiana. Aqui embaixo eu tenho outra normal. Como esse epsilon tende a zero, essa normal vai servir para os dois, mas aqui ela é menos n, porque ela inverte de direção. Inverte o sentido, desculpa. Então eu tenho que aplicar essa equação nessa situação, e isso passa a ser apenas o D2 menos D1 escalar n delta S, e a carga englobada aqui vai ser uma densidade superficial de carga, porque quando o epsilon vai para zero, só sobra a interface. Então, carga livre é se houver carga livre na interface. Então, isso é um sigma livre vezes delta S. Então, essa equação nos diz que a componente normal do deslocamento elétrico ela é descontínua se houver uma densidade superficial de cargas livres na interface. Então essa é uma condição que a gente tem que aplicar. A outra equação que a gente tem é que o rotacional de E é igual a zero. Então essa é como a gente tinha antes, né? Eu faço uma... Só que agora esse E é um E macroscópico, né? Essa aqui é a diferença. Então eu tenho aqui o meio 2, o meio 1. Eu faço um caminho que vai ter uma altura que é epsilon tendendo a zero, de forma que essa equação rotacional de E igual a zero na sua forma integral via teorema de Stokes é escalar dl igual a zero. Então eu defino um unitário aqui que eu vou chamar de L na direção desse caminho, e do lado de cá ele é só o menos L. Né? E lateralmente não vai ter contribuições porque o epsilon está indo para zero. Então essa integral se reduz a um E2 menos E1 escalar L é igual a zero. O que diz que a componente tangencial do campo elétrico é contínua através da interface. Né? Em termos de potencial, né, eu posso escrever a primeira condição, a equação 1, como assumindo que eu tenho um dielétrico linear, eu tenho que o D, né, é epsilon E. Essa permitividade epsilon caracteriza então o dielétrico linear. E o E eu sei que é menos gradiente de V. Então isso aqui vai ser menos E gradiente de V. Logo, o D2 normal
o menos epsilon gradiente de V projetado na normal. Gradiente de V projetado na normal. A notação para isso é a de derivada normal, né? dV/dn. dV/dn significa o gradiente de V projetado na normal. Então, fazendo a mesma coisa para o d1n e escrevendo essa equação, eu tenho que a seguinte situação: se eu tenho D2, eu vou caracterizar o meio 2 com uma permitividade ε2. E aqui vai ser o dV2, né? E aí então eu escrevo D2 menos D1, né? D2n menos D1n, como ε2 dV2 dn menos D1. D1, então, D1n vai ser ε1 dV1 dn. E isso então vai ter que ser igual a sigma livre. Aí nota que eu tenho um sinal negativo, eu vou colocar o sinal negativo aqui, menos menos vai ficar mais. Então eu posso reescrever essa equação invertendo os sinais, escrevendo ε2 dv2 dn menos ε1 dv1 dn é igual a menos sigma livre. Então essa derivada normal do potencial vezes a respectiva permitividade é descontínua se houver uma densidade superficial de carga livre no sistema. Outra condição de contorno que vai existir é a continuidade do potencial, continuidade de V. O V2 é igual a V1. Isso é uma consequência direta de um caminho que eu faço aqui, ó, indo daqui até aqui, porque esse V2 menos V1 é menos a integral de 1 até 2 de E escalar dl, né? Porque E é menos o gradiente de V, então isso aqui vai dar o resultado correto. Mas quando eu faço isso aqui ser muito pequeno, essa integral ela vai acabar sendo zero. Então eu vou ter V2 é igual a V1. E isso dá a continuidade do potencial através da interface. Então onde a gente pode aplicar, né, essas condições de contorno? Vamos pensar no seguinte: vamos pensar uma esfera de um material dielétrico linear, colocar como exemplo, esfera dielétrico linear, colocado numa região em que eu tenho um campo elétrico E uniforme. Então eu tenho esse E uniforme, aí eu vou lá e coloco uma esfera dielétrica de um dielétrico linear. Então eu tenho essa situação aqui assim, uma esfera, essa aqui é a direção do campo, vou chamar de eixo Z. Aqui é um ponto qualquer que faz com essa direção um ângulo θ, né? Então isso aqui me dá uma condição de contorno para o meu problema específico, que é que lá no infinito, quando a esfera não interferir em nada, eu continuo tendo o campo uniforme que já existia antes. Então, em R tendendo ao infinito, eu vou ter que ter um E igual a um E0 na direção K. E o E0 é o menos gradiente de V. Então, eu tenho que escrever que em R tendendo ao infinito, eu vou ter que ter um V tendendo a menos E0 R cosseno de θ, né? Por que isso? Porque R cosseno de θ é a coordenada Z. E menos E0 Z, então, é o potencial com o R muito grande. O menos gradiente de V basta derivar em relação a Z e tirar o sinal. Então, isso vai ser E0 na direção K. Então, esse potencial gera esse campo elétrico desejado. Essa é a ideia. Então, para construir a minha solução, eu uso, né, as soluções da equação de Laplace em coordenadas esféricas, a separação de variáveis que a gente já tinha feito, porque aqui eu tenho simetria azimutal e eu não tenho densidades de carga especificadas. Então, eu coloco que o V dentro da esfera é a parte daquela solução
que não faz o potencial ter divergências em R igual a zero. Então eu tenho que eliminar as potências negativas e ficar só com as potências positivas. Por isso o potencial fica escrito como AL, R elevado a L, os polinômios de Legendre. O V do lado de fora, se eu não tivesse o campo elétrico, eu teria que eliminar todas as potências positivas do V, porque elas divergem em R tendendo ao infinito. No entanto, nesse problema específico, eu tenho um E uniforme lá no infinito. Isso faz com que eu tenha uma potência de R sobrevivendo para R muito grande, porque é a que dá a condição de contorno responsável pela geração desse campo elétrico. Então eu tenho que manter uma potência positiva de R. E colocando aqui todas a parte da solução que envolve as potências negativas, que é BL, né? R a menos L mais 1, PL cosseno de θ. E a parte da potência 1 é um termo desse tipo, mas eu sei que já tem o L igual a 1, por causa da condição de contorno. O P1 já é cosseno de θ, R elevado a 1 já é R, então eu coloco aqui. O A1 tem que ser então menos E0. Então eu vou ter essa solução. Né? Essa solução é desse tipo, né? Com L igual a 1, escolhendo A1 igual a menos E0. Ela tem que ficar aqui porque eu tenho uma condição de contorno desse tipo. Então agora eu vou casar essas duas soluções, impondo as condições de contorno. Primeiro, a continuidade do potencial, V dentro é igual a V fora, em R igual a R. Né? Essa é a minha primeira condição de contorno. Então isso vai me levar a um AL, R maiúsculo elevado a L, porque eu tenho que substituir isso aqui, é igual a BL, R elevado a menos L mais 1. Então, com isso eu vou ter... isso eu vou separar aqui para L igual a 1 e L diferente de 1 por causa desse termo. Então, isso aqui eu vou colocar para L diferente de 1. Tá? Então, para L diferente de 1, eu tenho uma especificação dos BLs em termos dos ALs. Nessa forma, R elevado a 2L mais 1. Né? Essa é o que eu tenho para o L diferente de 1. Agora, para o L igual a 1, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho esse termo que corresponde a L igual a 1. Né? Então, eu tenho que escrever essa equação à parte. Então, para L igual a 1, ainda nessa condição de contorno, eu vou ter A1 vezes R, que é o que eu tenho aqui. Olha, A1 vezes R, P1 cosseno de θ, isso aqui eu já vou tirar porque vai aparecer em todos os termos. Tá? É igual a B1 sobre R2, vou colocar aqui R a menos 2, P1, que é o cosseno de θ, já vou cortar, menos E0, R, cosseno de θ que eu já cortei. Então essa é a condição para L igual a 1. Tudo bem, a outra condição de contorno que a gente tinha discutido é que lá dentro do potencial, né, eu vou ter uma permitividade epsilon, então epsilon dv dentro dn, dn é o meu dr, não tem intensidade de carga superficial livre, isso é zero, então isso tem que ser contínuo. Então eu vou ter que ter epsilon dv dr de um lado igual ao epsilon dv dr do outro, mas do lado de fora o meu epsilon é epsilon zero. Então eu fico com epsilon zero dv fora dr, né? Essa é a equação. E isso vale então em R igual a R, que é onde eu imponho a condição de contorno. Então eu vou chamar epsilon sobre epsilon zero de um epsilon relativo, é a constante dielétrica, e vou passar para um lado, vai ficar epsilon relativo, somatório de L igual a zero para frente,
de L a L, substituo R minúsculo igual a R maiúsculo, a derivada vai ser um L menos 1, PL cosseno de θ. Esse é um lado da equação com ε0 passado para o lado de lá. E do lado de fora, eu vou ter um termo do campo elétrico, que é E0 cosseno de θ com sinal negativo. É o menos E0 R cosseno de θ que eu tinha. Menos por causa da derivada que eu vou fazer. L igual a 0, o BL, né? Aí eu vou ter L mais 1 negativo, sinal daqui, dividido por R elevado a L mais 1, tenho esse L mais 1, né, que eu agora estou derivando, então eu tinha R a menos L menos 1, menos 1, então R a L mais 2 no denominador, BL e PL cosseno de θ. Então, nessa equação, agora eu vou distinguir também L diferente de 1 e L igual a 1. Para L diferente de 1, eu tenho εr, L a L, R elevado a L menos 1, juntando essas coisas, né, todas que estão aqui, cortando os PLs que vão aparecer aqui e aqui. E isso tem que ser igual a menos L mais 1 BL dividido por R elevado a L mais 2. Cortei o PL. E para L igual a 1, eu vou ter εr, né? L igual a 1 aqui, olha, isso aqui some. Aqui vai dar cosseno de θ, já não vou incluir mais. E aqui eu vou ter 1 vezes A1, então vai ficar só A1. É igual a menos E0, cortei o cosseno de θ, e esse aqui colocando agora L igual a 1, que vai ser menos 2 B1 dividido por R ao cubo. Bom, mas olha o que acontece. A gente já sabia, né, que para L diferente de 1, o BL era isso aqui, era da primeira condição de contorno. Agora eu estou dizendo que para L diferente de 1, o BL tem que vir daqui. Essa equação é inconsistente com essa, a não ser que eu tenha tudo igual a zero para L diferente de 1. Então, se eu falar assim, não, BL e AL são nulos para L diferente de 1, aí eu tenho aqui um zero igual a zero, tá bom. Nessa equação aqui eu vou ter um zero igual a zero, tá bom. É a única maneira de satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Né? Então, eu tenho para L diferente de 1, eu tenho AL igual a BL igual a zero. Então, sobra só a solução com L igual a 1. Então, aí eu já posso escrever o que acontece com L igual a 1, juntando resolvendo a equação, né? Eu tenho εr A1 é igual a menos E0 menos 2 sobre R ao cubo, né? Isso aqui, vezes B1. Ora, mais B1 eu vou tirar daqui. B1 eu tiro daqui, vai ser A1 vezes R mais A0R vezes R2. Então é isso que eu escrevo e satisfaço assim as duas equações ao mesmo tempo. A1R mais E0R vezes R2. Né? Isso aqui é menos E0 menos 2A1, R2 corta com R2, que eu tenho aqui, depois que multiplicar por esse R, e menos 2 E0, também eu tenho um R ao cubo sobre R ao cubo. Então, no final das contas, o que eu tenho resolvendo essa equação, né? O A1 é menos 3 E0, tá aqui, ó, menos 3 E0, dividido por 2 mais epsilon, epsilon relativo, o epsilon R. E aí, eu consigo construir o meu V dentro, porque eu coloco esse coeficiente, vezes, que é o A1, né, vezes R elevado a 1, vezes o P1, que é o cosseno de θ. E esse é o meu potencial dentro. E isso me dá um E dentro. Notem que isso aqui é a coordenada Z. Então, menos gradiente de V é só derivar em relação a Z, que vai ser
esse resultado aqui na direção K, né? Porque eu derivo em relação a Z, mudo o sinal e aponto na direção Z, que é esse resultado. Então observem que o epsilon relativo sendo um pouco maior que 1, isso aqui é menor que E0, né? Então eu tenho uma diminuição do campo, né, dentro da esfera devido à blindagem do dielétrico, né? As cargas do dielétrico tem uma polarização no dielétrico, né? Que é responsável por um efeito de blindagem que reduz o campo elétrico no interior do dielétrico, né? É isso que acontece.